Sejam muito bem-vindos ao Planeta Campo Talks. Eu sou a Yael Bonfim e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um dos setores mais difíceis de descarbonizar, o setor de aviação. Então, a gente vai entender como é que essa indústria está fazendo para realmente cumprir metas de descarbonização, ajudar o planeta no enfrentamento às mudanças climáticas e também o que eles vêm fazendo para melhorar as questões socioambientais brasileiras. Quem fala sobre tudo isso comigo é Felipe Alvarez, que é Head de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Azul Linhas Aéreas. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigada a você, mais uma vez, pela sua participação aqui com a gente. É sempre um prazer conversar com o pessoal da indústria, ainda mais de uma indústria diferente do que a gente sempre fala aqui, que a gente costuma falar mais com as pessoas que estão no agro de fato, mas o setor da aviação, como a gente falou, realmente é muito importante quando a gente fala de descarbonização da economia. E Sem eu sei que dúvida. vocês também têm projetos nas áreas socioambientais, principalmente na Amazônia. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre isso, né? Explicando para o nosso público quais os principais desafios de logística ali na região e como é que a aviação pode contribuir num cenário como esse? Perfeito. Bom, a gente sabe que a Amazônia é um território muito rico, mas extremamente intercortado por rios. Isso gera naturalmente um desafio logístico de deslocamento, né? Na Amazônia tem cidades que você só chega de barco, e para 56 destinos na Amazônia você só chega de barco ou de azul. Então, a Azul conecta o território amazônico como nenhuma outra conecta. Isso é importante porque não só para o deslocamento de pessoas, mas também para o deslocamento de cargas, né? E para quem está empreendendo no território amazônico, pequenos produtores rurais que têm excelentes produtos, mas que o frete é um grande desafio porque é muito caro. Sim. A Azul tem um projeto, né, chamado Movimento Ara, todas as Amazônias sobre o mesmo céu azul. Por que a gente fala Amazônias no plural? Porque a gente considera que a Amazônia não é só floresta, é agricultura também, é cidade, é indústria, e tudo isso precisa estar interconectado para que a gente garanta o desenvolvimento territorial na região. E pensando nisso, a gente oferece 80% de desconto no frete para esses produtores que estão empreendendo na Amazônia e que precisam desse desconto para poder acessar mercado de uma forma mais competitiva. Que bacana, né, Felipe? Porque, assim, realmente essa dificuldade logística é muito grande e isso acaba, fortalecendo uma coisa que a gente sempre fala, né, que é a sociobioeconomia. E essa sociobioeconomia, ela inclusive tem muito a ver com questões de desmatamento ilegal. Quando a gente fortalece essas comunidades, esses negócios regionais, a gente está dando outras opções para eles que vão além dos produtos, né, madeireiros, florestais, de desmatamento ilegal. Então acho que tudo isso se conecta, né, Felipe? Não, sem dúvida. Eu gosto muito de dizer que a gente tem que mostrar que a floresta em pé tem mais valor do que ela desmatada. Então, quando eu fomento um produtor vamos falar, de cacau, que faz um manejo adequado da floresta dele, que mantém preservado, eu estou incentivando esse produtor a continuar fazendo aquilo, a manter a floresta em pé, porque ele entendeu que essa é uma ferramenta, existe uma alternativa economicamente viável para ele manejar a terra dele sem precisar desmatar. Obviamente, a logística, nesse caso, é muito importante, é um fator determinante para a escolha de como o produtor vai usar a terra dele. E quanto aos produtos que vocês dão esses 80% de desconto que você falou, né, para os produtos que saem ali da Amazônia acessarem outras regiões do país, você sabe quais cadeias isso está conectando? Quais são os principais produtos que vocês estão ajudando a exportar, digamos assim, da Amazônia para o restante do Brasil? São vários, mas eu diria que assim, a maior parte são alimentícios, então temperos, frutas, o açaí, o próprio chocolate feito de cacau selvagem na Amazônia são os principais, mas a gente também tem artesanato. Por exemplo, tem algumas empresas que usam borracha amazônica natural para produzir bolsas, sacolas, então acessórios de moda. A gente tem uma parceria com a Assobio, Associação de Sociobioeconomia da Amazônia. E eles têm mais de 60 empreendedores cadastrados, todos eles já estão cadastrados debaixo do nosso movimento ARA e eles estão recebendo desconto no frete. É legal dizer que a gente percebeu que essa conectividade que a Azul promove para a região, ela precisava ser fomentada. Então, pensando nas cadeias, tipo, poxa, já que a maior parte hoje do nosso portfólio são produtos alimentícios, é, como que eu posso fazer esse pessoal que está produzindo na Amazônia vender melhor e mais para quem está aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais? Então,
no começo desse ano, no meio na verdade, no meio do primeiro semestre desse ano, a gente fez um evento trazendo 20 empreendedores da Amazônia para um espaço aqui em Pinheiros, em São Paulo, no Cívico, que é um hub de impacto socioambiental, e convidou diversos chefes de cozinha e empreendedores de culinária de São Paulo, de regiões que normalmente têm essa disposição a pagar a mais por um produto sustentável, para que eles pudessem conhecer o potencial desses ingredientes, desses produtos. Então, dessa forma, juntar a ponta vendedora lá na Amazônia com quem pode comprar aqui. E também alguns dos produtores que têm produtos que já estão maduros o suficiente para serem exportados para outros países, a gente também está ajudando eles nesse processo de exportação, de fato, do produto para Europa e Estados Unidos. Muito bom. Agora, Felipe, falando um pouquinho dessa questão de descarbonização, né, de questões climáticas mesmo, como é que vocês vêm trabalhando as emissões de gases de efeito estufa na aviação? Perfeito. É legal porque esse tema conecta com o que a gente acabou de falar, né? O Brasil, o principal problema de emissões de gases de efeito estufa do Brasil é o desmatamento. Uhum. Uma grande maioria é o desmatamento. O setor aéreo no Brasil representa 0,3% das emissões nacionais e 0,02% das emissões globais. Mas isso não tira da gente a responsabilidade de descarbonizar. E Azul, apesar a gente reconhecer que a aviação, no contexto socioeconômico brasileiro, não é o principal problema em emissão de carbono, a gente assumiu a responsabilidade de fazer isso da melhor forma possível. Então, além desses projetos que têm um impacto indireto na questão de mudanças climáticas, como o Movimento ARA, a gente tem projetos concretos específicos para redução de emissões. Hoje, a nossa principal estratégia de redução de emissão está baseada na renovação de frota. A Azul tem a frota mais jovem do Brasil. Isso significa que temos aeronaves mais eficientes que queimam menos combustível e, por consequência, emitem menos carbono. E o nosso programa de eficiência de combustível, que tem diversas ações, né, para que a minha operação seja mais eficiente, independente do tipo de aeronave que eu estou usando. E quais seriam esses projetos, Felipe? Eu vou citar dois como exemplo, né? Um deles é a otimização de rotas, né? A gente pensa assim, puxa, eu vou sair do Rio de Janeiro e vou para São Paulo. É uma linha reta, né? Sai do Rio, desce aqui. Normalmente as aerovias não são retas. Elas fazem pontos de conexão, porque afinal de contas é como se fossem estradas invisíveis. E a gente trabalha junto com a ANAC, com o Serviço de Controle Aéreo, para que a gente encurte as rotas o máximo possível. Então, onde é possível encurtar a rota, refazer um plano de voo para que ele seja mais curto e mais eficiente, a gente faz. Esse é um exemplo. E o outro é o programa que a gente chama de APU Zero. APU é uma sigla em inglês para Auxiliary Power Unit. Tradução para todo mundo poder entender, é um motorzinho de geração de energia que fica na parte de trás do avião. Quem viaja bastante de avião já deve ter reparado que todos os aviões têm uma espécie de escapamento no final da cauda dele. E, de fato, é um escapamento. Ali dentro tem um motorzinho que queima querosene para gerar ar-condicionado e energia elétrica para o avião enquanto ele está no solo. Então, se eu ligo o APU, eu estou queimando combustível fóssil. Se eu não uso o APU, eu, em tese, estou evitando emissões. E como que eu faço para não usar o APU? Eu tenho que trabalhar em conjunto com os aeroportos, porque o aeroporto tem infraestrutura de conectar ar-condicionado e energia elétrica no avião, e de forma que eu não precise usar esse motor. Vocês já devem ter visto também, quem viaja muito de avião, uma mangueirona amarela grande que conecta embaixo do avião. Aquele é o ar-condicionado e normalmente um cabo amarelo ou verde claro, verde limão, também é conectado na aeronave para gerar energia elétrica. Então eu não preciso queimar combustível fóssil para isso. Isso, em 2023, fez a Azul economizar o equivalente a 20 mil pontes aéreas entre Rio e São Paulo e no que toca a emissões de carbono. Uau. Então é um programa muito importante também. Nossa, muito bacana saber disso, entender esses detalhes, né? Que a gente acaba realmente ficando parado muito tempo no avião, né? Esperando todo mundo embarcar, né? Enfim, normalmente você fica ali, às vezes, 40, 50 minutos dentro do avião e imagina isso, né, multiplicado por várias e várias e várias vezes. Então, realmente é uma economia interessante. Agora, falando ainda dessa questão dos combustíveis, né? Dos combustíveis renováveis e tudo mais. Como que a indústria vê esse projeto? Vocês estão apostando nisso? Sem dúvida, a Azul entende como fundamental essa lei, a Lei do Combustível do Futuro, foi um grande
conquista para todo o setor, tanto o setor aéreo quanto o setor agrícola, porque a gente trabalhou em conjunto para essa lei atender as duas pontas. Não adianta fomentar a produção de biocombustível e ele chegar na ponta caríssimo e a gente não conseguir acessar. Da mesma forma, não adianta botar o preço lá para baixo e não incentivar o produtor, o empreendedor rural a investir na produção de biocombustível. Então, a gente conseguiu construir um equilíbrio que, de fato, vai permitir que a indústria de biocombustível no Brasil avance ainda mais. Nós já temos uma indústria forte e ela pode se tornar a maior do mundo no que toca a biocombustível. A gente tem um agro espetacularmente forte, desenvolvido, tecnologicamente robusto e temos conhecimento. Agora, o que a gente precisa é desenvolver o mercado. Ninguém vai produzir biocombustível se a gente não tiver as companhias aéreas para comprarem. Então, essa lei é importante porque ela estabelece uma demanda fixa, não, ela estabelece uma demanda gradual de redução de emissão que deve ser feita a partir do uso de biocombustível. Então, isso já gera uma segurança para quem vai produzir o biocombustível de que vai ter gente comprando, independente se vai estar caro ou não. O preço é uma outra parte que a gente também trabalha para conseguir fazer com que o produtor rural, o investidor que vai investir numa planta de biocombustível tenha acesso a capital mais barato, tenha desoneração na cadeia produtiva para que o preço do biocombustível, no final das contas, fique acessível para a gente poder comprar. Exatamente, que tem que ser nessa linha, né? Quando a gente fala do desenvolvimento sustentável, ele tem totalmente a ver com o pilar econômico também. As coisas precisam caminhar juntas, né, Felipe? E aí eu te pergunto, como é que vocês vêm na prática fazendo esses incentivos, né? Vocês vêm fazendo parcerias? Como é que vocês vêm realmente incentivando esse mercado a funcionar na prática? Perfeito. Hoje no Brasil é uma dificuldade enorme de conseguir comprar biocombustível. É praticamente impossível. A gente não tem produção de biocombustível no Brasil. Então, isso faz com que a gente não consiga determinar quanto vai custar o biocombustível aqui ainda. Por conta dessa incerteza de preço, o que a Azul fez foi assinar termos de parceria, demonstrando interesse em ajudar a desenvolver os projetos com praticamente todas as empresas que se manifestaram oficialmente dizendo eu quero construir uma planta de SAF ou eu vou adaptar minha planta de biodiesel para produzir SAF. Então, a gente tem termos de parceria com todas as grandes empresas que estão olhando para isso, inclusive com algumas startups pequenas que têm soluções inovadoras. O que a gente espera é que, a partir da assinatura da lei e com um pouco mais de referências e apontamentos mais claros de preço, condição, onde vai produzir, como é que vai ser transportado, a gente espera que a gente possa assinar contratos firmes de compra. Olha, a Azul vai precisar de tantos milhões de litros de SAF nos próximos 10 anos. Com isso é uma etapa muito importante para dar garantia, de fato, para quem vai produzir o biocombustível. Bom, eu tenho um contrato firme de 10 anos, então eu consigo alavancar ainda melhor o meu negócio, pegar Investir, financiamentos né? mais baratos externamente, porque eu vou desenvolver uma indústria verde, então eu vou conseguir acessar internacionalmente Green Bonds, Sustainability Linked Bonds, que abaixa o custo de capital desse empreendedor, mas ele também precisa dessa certeza, porque ninguém vai emprestar dinheiro para um projeto sem saber se esse projeto vai parar de pé. Então, a gente precisa construir esse arcabouço em conjunto. E você falou que essa é uma dificuldade do Brasil. No mundo isso já está mais desenvolvido? Sim, já está mais desenvolvido. A gente tem indústria de SAF nos Estados Unidos e na Europa, bem desenvolvidas. Mas mesmo essas indústrias que estão bem desenvolvidas, o volume de produção delas ainda é muito pequeno. Os Estados Unidos têm um potencial grande de produzir grandes volumes de SAF, a Europa não. A Europa não, a gente sabe, ele tem limitações agrícolas, limitações de biomassa, então eles têm uma certa dificuldade. E o Brasil tem um universo de possibilidades, porque a gente não tem uma matéria-prima, a gente tem inúmeras. Várias. E várias. O europeu, eu diria que por ignorância, acha que se o Brasil produz biocombustível, ele está desmatando, que é uma falácia. A gente consegue produzir biocombustível no Brasil sem ter que desmatar 1 centímetro quadrado de terra. Sim. A gente tem tecnologia para fazer isso. Exato, inclusive reaproveitando, né, subprodutos da agricultura, os né? resíduos agrícolas, Exato. as entre-safras. Só o Brasil tem safrinha de milho. Exato. Então, isso coloca a gente numa condição completamente diferente dos outros países. E, inclusive, não afeta o desmatamento e também não afeta a própria produção de comida. Porque, Exatamente. inclusive, essa indústria, cada vez a
gente vê aí o etanol de milho, por exemplo, se desenvolvendo no centro-oeste do Brasil, e inclusive o desenvolvimento dessa indústria acaba gerando ali subprodutos que servem para a alimentação do gado. Isso deve deixar, inclusive, a alimentação dos animais mais barata para o produtor. Então, na Sim, verdade, é uma coisa que ajuda a outra e não que atrapalha, né, Felipe? sem dúvida. Com certeza, muito bom. Agora, Felipe, vamos falar um pouquinho das metas de descarbonização da Azul. Eu sei que vocês têm metas aí ambiciosas, Sim. então eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso também. Ótimo. A Azul, ela é a primeira empresa da América Latina e a quinta empresa do mundo a ter as metas de descarbonização aprovadas pela ONU, um braço da ONU que chama SBTI, que em inglês Uhum. significa Science Based Target. O que eles fazem? Você voluntariamente submete as suas metas de descarbonização para essa instituição e eles avaliam se o que você está propondo faz sentido e se você tem condições tecnológicas de cumprir. Então, só 5 empresas aéreas no mundo têm as metas de descarbonização de curto prazo aprovadas pelo SBTI. A Azul é a quinta e a primeira da América Latina. A gente propôs nessa meta que até 2030 a gente vai reduzir a intensidade de emissões dos voos da Azul em 46%. Significa mais ou menos que para cada quilômetro voado, eu vou vou emitir 46% menos de CO2. E a partir de 30 até 2045, que é a nossa meta de longo prazo, a gente propôs ser net zero em 2045. A gente já submeteu essa meta para o SBTI, ainda está em aprovação, né? Se aprovada, a Azul vai ser potencialmente a primeira do mundo a ter as metas aprovadas, mas isso ainda está em processo. Uhum. E a gente depende fundamentalmente de SAF. Então, nosso interesse em fomentar a indústria de biocombustíveis no Brasil é também nosso interesse em cumprir nossas metas de descarbonização. E no paralelo, vocês vêm trabalhando em algum sentido para já ir descarbonizando isso com crédito de carbono, por exemplo? Vocês também têm incentivado isso para o mercado? É uma preocupação de vocês também? Em 2027, todas as companhias aéreas do mundo vão ser obrigadas a compensar emissões via crédito de carbono se elas não conseguirem reduzir. Então, é sempre indicado que você reduza emissões. Compensar tem que ser a última alternativa, Uhum. mas é uma alternativa importante. Então, a partir de 2027, a Azul vai fazer compensação, porque ela vai ser obrigada a fazer, como todas as outras companhias aéreas, mas a gente quer evitar compensar. Então, se eu conseguir reduzir via programa de eficiência combustível, via SAF, eu prefiro reduzir a emissão do que compensar. Não conseguindo reduzir, por alguma razão, aí a gente vai para a compensação. Não só a Azul, mas obviamente os nossos clientes também têm interesse em compensar. E a gente desenvolveu recentemente uma solução para os nossos clientes corporativos que querem compensar suas emissões, comprando crédito de carbono de boa qualidade. Porque a gente sabe que existem muitos, como a gente chama, cowboys no mundo de crédito de carbono. Uhum. São os grileiros, são os caroneiros que não têm bons créditos, mas acabam vendendo esses créditos para empresas e instituições que não estão bem assessoradas. Então, a Azul, como a gente conhece muito bem o mercado de carbono, a gente ajuda os nossos clientes a entender qual projeto é seguro e adequado à realidade do negócio dele e o mais barato possível, porque tem crédito de $2 e tem crédito de $50 no mercado. Qual a Então, qual que é o diferença, melhor né? para a minha situação? Eu Uhum. quero comprar um crédito que tem um impacto socioambiental na Amazônia, que gera desenvolvimento para comunidades tradicionais. Esse crédito, obviamente, ele é mais caro, porque ele traz mais atributos. Não, mas eu preciso compensar minhas emissões porque a minha matriz exige isso, mas não exige nenhum tipo de benefício adicional. Então vai no crédito de $2. Então, tudo depende do que você precisa, do que a sua matriz, seus investidores ou a legislação que você está exposto exige. Não precisa comprar um crédito sempre o crédito mais caro. Às vezes é mais interessante fazer um mix. Poxa, eu vou comprar 10% desse crédito premium e 90% desse crédito mais barato, considerando que na Azul a gente só tem crédito de altíssima qualidade e integridade. Os preços variam por conta do tipo de projeto, do atributo ambiental e social que eles carregam. Mas eu acho que esse é um grande diferencial da nossa unidade de negócio de carbono, é que a gente garante para o cliente que não vai ter problema nenhum, ao contrário de algumas empresas aéreas no mundo que tiveram problemas com projetos de compensação que não tinham
Sim, aí depois... segurança. Sim, aí depois acabam sendo acusadas ali de greenwashing, que é uma coisa que a gente Exatamente. realmente precisa ficar de olho. Agora, Felipe, isso funciona como uma espécie de bolsa de carbono, digamos assim? Não, a gente não tem, infelizmente, ainda um mercado de carbono regulado no mundo, nem no Uhum, Brasil. uhum. Né? Existem mercados regulados na Europa, que aí sim você tem um mecanismo de bolsa, de trade. No Brasil, isso é como se fosse um mercado de balcão mesmo. Uhum. Eu consigo comprar esses créditos de projetos de boa qualidade e eu repasso esses créditos para os meus clientes que estão interessados. Então, eu atuo como um intermediador e um garantidor da integridade desses créditos no processo. Além de Perfeito. uma assessoria para o cliente poder entender melhor qual que é a melhor solução para ele. Perfeito, perfeito. Agora, uma coisa importante, a gente está falando aqui sobre todas essas questões socioambientais e de mudanças climáticas e tudo mais. A importância dessa pauta ESG para o mercado hoje, ela, como que você vê isso, né, atualmente e para os negócios do futuro, no setor de aviação e de forma geral também? Eu acho que ISG ganhou muita força na pandemia, né? A partir de 2019, virou algo quase que moda. Agora tem um movimento, pô, peraí, não é bem assim, mas eu acho que esse pêndulo entre o excesso de euforia e não, isso não serve para nada, vai se equilibrar, porque sim, a gente acredita na Azul que ESG é fundamental, porque o ESG, ou ambiental, social e governança, é um conjunto de ferramentas para me ajudar a identificar risco, antecipar esses riscos, gerenciar esses riscos e, ao mesmo tempo, identificar oportunidade. Então, por exemplo, a Azul entendeu que, puxa, eu vou ter que usar biocombustível. Biocombustível vai custar mais caro. Em vez de eu ficar reclamando que eu vou ter que usar biocombustível, eu vou transformar isso numa oportunidade. Vou ser a primeira aérea da América Latina a aprovar a meta. Vou trabalhar junto com o agro nos bastidores para a gente conseguir o melhor projeto de lei possível para essa indústria. Então, eu gosto de dizer que o ISG ele serve para enxergar os riscos e oportunidades financeiras em aspectos que usualmente não são considerados financeiros. Meio ambiente, questões sociais e de governança são, em geral, vistos como áreas de apoio dentro das empresas. E, de fato, elas são áreas de apoio, mas elas são áreas que hoje podem destravar valor ou, se você não se antecipa e não presta atenção, ela pode ser um grande risco se materializando para sua companhia. Com certeza. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje no Planeta Campo Talks. Foi um prazer conversar com você. Imagina, foi um prazer. Obrigada mais uma vez. Bom, a gente vai ficando então por aqui com o Planeta Campo Talks de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Talks. Patrocínio JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL Reimaginando a Sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity Gestão de Resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.